Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer, ó Deus, por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Deus, que esta palavra produza em nós o teu querer, a tua vontade. Que esta palavra produza em nós, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja, e que nós não sejamos ouvintes esquecidos, Pai, mas que nós possamos ser ouvintes e praticantes da tua palavra, que nós possamos ser aquelas pessoas, ó Deus, que vão caminhar diante da tua face, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é firmados na rocha que é Cristo. Irmãos, como introdução a esta palavra, eu quero ler com vocês em 1 Pedro, no capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 4, que diz assim: e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para com o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, baseado naquela palavra que ele ouviu de Jesus, ele traz para nós a revelação da nossa base. Irmãos, muitas pessoas não compreendem como um edifício de 20 andares permanece de pé depois de um temporal, mas é porque ele tem uma base profunda, ele tem uma base sólida. Toda construção, ela precisa ter um alicerce, ela precisa ter uma base. Por exemplo, uma árvore, para ela se manter em pé, ela precisa ter raízes, ela precisa estar firme ali para dentro do chão, para dentro da terra, para que quando as tempestades vierem, os ventos fortes vierem, elas possam estar firmes e não serem derrubadas. Assim somos nós. O apóstolo Pedro compara a igreja como tendo o seu fundamento na principal pedra, na principal rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
E Ele nos chama de pedrinhas, de pequenas pedras. Se fosse hoje, nós seríamos uma lajota, um tijolo, um pedregulho, e nós estamos em cima da rocha que é Cristo. Aqui, meus irmãos, no estado do Espírito Santo, é um estado onde nós exportamos rocha para o mundo todo. Aqui é um estado referência para o planeta Terra em rochas. Isso mostra, meus irmãos, que aqui a rocha, ela está em abundância no nosso estado do Espírito Santo. Agora a questão aqui é, e na minha vida? E na sua vida? Será que assim como o estado do Espírito Santo, que é um exportador de rochas, será que nós também podemos mostrar para as pessoas ao nosso redor o quanto nós estamos firmes nessa rocha viva? Então, se Ele é a rocha principal, nós somos esse pequeno tijolo, essa pequena lajota, essa pequena pedra que está firmada na presença do Senhor Jesus. Você, eu, todas as pessoas que estão em torno da presença de Deus, elas são pedras vivas. E aqui, irmãos, nesta visão, nós podemos compreender como nós vamos permanecer firmes, como nós vamos permanecer solidificados, porque para nós não importam as outras pedras, para nós importa a pedra principal, que é o Senhor Jesus Cristo. É nele que nós estamos firmados, e é nele que nós crescemos. Irmãos, Jesus, ele gostava de pegar exemplos para ensinar as pessoas. Muitos pedagogos, eles acreditam que Jesus era didático. O que é ser didático? Quando você vai ensinar alguma coisa para alguém, principalmente se for para uma criança, você tem que mostrar para ela um desenho, você tem que mostrar para ela uma forma, porque a criança é muito visual, ela é muito do tato, ela precisa interagir para que ela possa aprender. Nós, já adultos, conseguimos entender algumas coisas a mais do que as crianças. Mas Jesus, ele fazia questão de mostrar exemplos. Jesus fazia questão de pegar as coisas do dia a dia e mostrar para as pessoas um ensinamento espiritual. E aqui, para Jesus trazer um ensinamento, ele começa com o método de uma pergunta. Jesus perguntou para aqueles que estavam ao seu redor: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus sabia que as pessoas tinham diversas opiniões a respeito dele. Jesus sabe todas as coisas, mas ele fez essa pergunta para iniciar o assunto com aquelas pessoas. E eles disseram: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Eles mostraram que as pessoas faziam uma confusão. Elas misturavam os profetas com Jesus. Cada um falava uma coisa diferente. Mesmo ouvindo Jesus pregar, mesmo estando perto de Jesus, eles achavam que Jesus era Jeremias, que Jesus poderia ser um dos profetas. Veja que Jesus ali, ele aproveitou para ensinar a essas pessoas que havia algo mais profundo a ser aprendido, a ser entendido. E aí Jesus falou: entendi o que as pessoas dizem sobre mim. Se nós fizermos uma enquete nas redes sociais, as pessoas vão dar várias opiniões sobre qualquer assunto, porque hoje em dia as pessoas têm muitas opiniões. Mas veja que Jesus, ele traz agora a pergunta para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Ele pergunta assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Vocês já me falaram o que as pessoas estão dizendo. Agora Jesus quis ouvir a resposta de cada um deles. E Pedro, ele tomou a palavra e ele respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui é uma revelação de Deus.
Pedro, ele recebeu esta revelação dos céus, mostrando para ele que o Senhor Jesus é o Messias que havia de vir, o prometido que havia de vir, o Senhor que havia de vir, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele recebeu esta revelação, então ele tinha a visão, e provavelmente os apóstolos também tinham, e Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Só pode entender Jesus como Cristo, como Salvador, como Redentor, como Senhor dos Senhores, aquele que recebe a revelação que vem do céu, que vem de Deus. Então, se você está entendendo que você está na igreja de Jesus Cristo, se você está entendendo que você está debaixo da direção de Jesus, foi o Pai Todo-Poderoso que te revelou. Então você já entendeu. Irmãos, as pessoas de fora, como vocês viram aqui o relato, entendiam outra coisa. Preste atenção, nós não podemos nos deixar levar pelo entendimento do mundo. Nós não podemos nos deixar levar pelo entendimento das outras pessoas. Nós precisamos receber a revelação que vem de Deus. E se você está aqui, é porque você quer a revelação de Deus. É porque você quer entender, você quer que Deus te mostre. Então a minha oração é que Deus revele o Cristo a você, e que você tenha esse entendimento do sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, do poder de Deus sobre nós. E aqui, o que é que nós temos aqui? Nós temos um momento onde o apóstolo, diante desta revelação, recebe uma outra revelação que nos alcança. Então ele entendeu que foi Deus que o revelou, e agora esta revelação vem para todos nós. Pois também eu te digo, Jesus falou, que tu és Pedro para Pedro, que é uma pequena pedra. E sobre esta pedra, referindo-se a si mesmo como a rocha, como o próprio apóstolo escreveu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra igreja, no original, é eclésia. Igreja significa aqueles que foram destacados da multidão. Na época romana, era o Senado, eram escolhidos pelo imperador. Então o imperador romano escolhia algumas pessoas no meio do povo e criava o Senado. O Senado era um grupo que aconselhava, naquela época, o imperador. Eles traziam as demandas do povo, as situações que aconteciam no império, para o imperador intervir, para discutir com ele os problemas e as dificuldades e as possíveis soluções. Aqui, referindo-se à obra de Deus, ao que o Senhor Jesus fez, todos nós que pertencemos à igreja do Senhor Jesus Cristo, nós fomos chamados por Ele, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e fomos separados dentre a multidão, dentre os povos da terra. Você é um escolhido de Deus para pertencer à igreja de Jesus Cristo. Você é uma escolhida de Deus para pertencer à igreja de Jesus Cristo. Todos nós aqui pertencemos a algo muito maior do que nós, a algo sobrenatural, a algo poderoso. E dentro desta visão de pertencimento, nós estamos aqui reunidos em torno da pessoa de Jesus Cristo. Então essa rocha é Jesus, e as pequenas pedras, as pedras vivas, somos todos nós. E o que é que o Senhor nos ensina também? Ele nos ensina em Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. Então veja bem, que congregação é essa? É os reunidos, os chamados entre todos os povos,
entre todas as nações para estarmos em torno da pessoa bendita de Jesus. Então, qual é a nossa congregação? É a primeira igreja do Evangelho Quadrangular no estado do Espírito Santo. Então, não vamos deixar a nossa congregação como é costume de alguns. Então, se nós fomos chamados por Deus, se nós fomos chamados pelo Senhor a pertencermos à sua santa igreja, a igreja que vai ser arrebatada e encontrar com o Senhor, está se aproximando o dia da volta de Jesus. O que a palavra diz? Permaneça congregado, permaneça congregando, permaneça firme na presença do Senhor. Essa palavra, meus irmãos, é uma palavra de Deus, porque muitas pessoas ao longo da vida, elas começam a ter outros entendimentos, elas começam a ter outros pensamentos, elas começam a ser levadas por pessoas que na verdade são usadas pelo inimigo, que estão lá fora e que tem outro tipo de entendimento, como vocês viram aqui. Mas se você foi chamado para dentro, não fica ouvindo quem está fora, permaneça congregado. Você está entendendo, irmão? Por quê? Porque o Senhor te chamou à congregação. O que é a congregação? É a reunião do corpo de Cristo, é a igreja viva do Senhor. Sozinho, você é o templo de Deus, você é a casa, a habitação de Deus. Juntos, nós somos a igreja do Deus vivo. Entende? Não é correto você dizer que uma pessoa é a igreja. O correto é você dizer a congregação é a igreja e cada indivíduo é o templo de Deus, aonde habita a presença do Senhor. Então você é o templo de Deus, mas junto com os irmãos você é o corpo de Cristo. Você está no edifício das pedras vivas, você está junto com os irmãos, você está junto com o Senhor. Então veja, Jesus, ele falou algo: eu edificarei a minha igreja. Então esta igreja de Jesus, ela é uma igreja forte, ela é uma igreja que permanece. Ela não é uma igreja que se acaba, mas ela é uma igreja que já vai passando de 2000 anos de existência, entendeu? Porque ninguém consegue parar a igreja do Senhor, porque esta é a obra de Jesus Cristo. Como é que eu sei que é a obra de Jesus Cristo? Porque veja bem, nós pregamos o Evangelho, nós louvamos ao Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso. Nós estamos na direção do Espírito Santo. Nós cremos que o Senhor está no meio de nós. Então nós somos a igreja de Jesus Cristo. Porque a nossa reunião, o nosso encontro, o nosso culto, a nossa congregação, ela não está em torno da pessoa ou de um nome. Algo interessante que nós temos um linguajar no meio evangélico, que muitas vezes as pessoas falam, até eu já falei muitas vezes, e às vezes até falo novamente, que é falar assim: olha, você é de qual igreja? Aí às vezes a pessoa fala assim: eu sou da igreja do pastor fulano de tal, ou eu sou da igreja da pastora fulana de tal. Irmãos, graças a Deus aqui na primeira igreja, ninguém, graças a Deus, já falou para mim: eu sou da igreja do pastor César. Graças a Deus. Em outros lugares já falaram isso de mim, mas aqui eu tenho certeza que eu fui liberto. Não tem chance nenhuma da pessoa dizer: eu sou da igreja do pastor César, porque aqui, graças a Deus, o nome da igreja está acima do nome do pastor. Quando a pessoa fala, por exemplo, aqui da nossa igreja, vai falar assim: eu sou da primeira igreja do Evangelho Quadrangular, entendeu? Isso já é um avanço. Quando a pessoa, ela consegue dizer: eu sou da igreja de Jesus Cristo, eu pertenço à igreja de Jesus Cristo. Isso já mostra que a sua fé, que a sua certeza, que a sua segurança é a rocha que é Cristo. Então aí você já cresceu na presença de Deus. Você já é uma pessoa madura, você já é uma pessoa amadurecida. Porque veja bem,
Vamos supor que você receba uma proposta de emprego e você tenha que mudar de estado. Você vai continuar pertencendo à igreja de Jesus. Você pode congregar com outros irmãos, com outras irmãs, mas você vai continuar sendo a igreja de Cristo lá com aqueles irmãos. Porque a igreja de Jesus, ela está reunida em milhares e milhares de lugares. Quando você sabe que você pertence, não é porque você mudou de bairro, ou porque você mudou de cidade, ou porque você mudou de estado, ou porque você mudou de país, que você vai deixar a presença de Deus, não. Você vai reforçar, você vai continuar congregando, você vai continuar reunido, você vai continuar buscando ao Senhor. E aqui, nesta revelação, que a igreja é de Jesus, que a igreja pertence ao Senhor, Jesus, ele mostra para cada um de nós, que se nós permanecermos firmes nessa rocha, nós não seremos abalados, nós permaneceremos fortes e firmes e saudáveis com o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando uma pessoa quer que você saia da igreja onde você congrega, não por motivo de transferência ou por motivo de mudança, e ela diz: o que você está fazendo congregando aí nesta igreja? Aqui está a resposta: eu estou congregando em torno da pessoa bendita de Jesus Cristo, porque eu recebi um chamado de Jesus e eu estou com Jesus. Você está entendendo isso, irmão? Então, nós vivemos firmes na presença de Jesus. Nós vivemos na rocha, nós não somos abalados e nós não somos levados. Nós não somos enganados, porque a nossa firmeza está aqui, olha. Foi Deus que nos revelou, foi o Espírito Santo que nos revelou. Então nós não vamos deixar de congregar, como é costume de alguns. Nós não vamos deixar de acreditar que nós estamos na igreja de Jesus, que nós pertencemos à igreja de Jesus Cristo. A prova, irmãos, já está mais do que dada, já está mais do que falada. E assim, meus irmãos, nós vamos ficar aqui até Jesus voltar ou Ele nos chamar. Você está entendendo? Essa é a nossa fé. A nossa fé é permanecer. A nossa fé é continuarmos firmes na presença do Senhor. Aconteça o que acontecer, nós não vamos ser abalados, porque nós estamos na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, podem soprar, podem falar, podem criticar, podem se levantar, mas a casa vai continuar de pé, as portas vão continuar abertas e o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado hoje e para todo sempre. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, traga-nos esta certeza, Pai, de que pertencemos a